mas eu acho que conforme vão entrando, vão acompanhando a aula, tá, galera? Vou dar uns recados aí, então. Opa, fechei minha câmera em vez de... Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só colocar aqui a presença. Simone. Depois eu passo para chamada. Bom, pessoal, hoje é a aula de artes, tá? A última aula comigo, depois vocês têm aula com outros professores aí, tá? E nós nos vemos só lá na fase 2, também com artes, português, artes e literatura, tá? Então, a fase 1 aí, a artes na fase 1, tá? Nós vamos estudar a arte na pré-história, a arte antiga, onde nós abordamos a arte egípcia, a grega, a romana e a bizantina, tá? Então, vamos ver também a arte medieval, que entra, tem as características da romântica e a gótica, e a arte moderna, que é o barroco e o rococó, tá, galera? Vocês têm, só um pouquinho que eu vou adicionar aqui, Diogo. Depois eu troco ali. Então, vocês têm o trabalho de vocês, eu só quero que um me diga se está aparecendo na tela para vocês. Sim. Tá. Então, tem o trabalho, tá? Esse trabalho aí vai ser disponibilizado para vocês, tá? Onde tem as perguntas, questões aí relacionadas com a arte, né? Com o contexto histórico, né? Quando que surgiram as primeiras manifestações artísticas. Vai falar aí, nós vamos falar na nossa aula hoje sobre a pintura rupestre. Também nós vamos ver, também tem perguntas sobre ela. Falando um pouquinho sobre a pré-história, né? Citar aí fatores decisivos para sobrevivência desses povos no período neolítico, tá? Frase para ser completada, mais perguntas então relacionadas com o conteúdo que vai ser visto hoje, tá? Então são bastante perguntas aí. Então o trabalho de artes ele é mais descritivo, tá? E aí tem duas questões aí só de marcar, né? Falando aí sobre o barroco e algum artista aí da área contemporânea aí, né? Aí vocês vão ter que me dizer em que momento o artista participou, né? Que momento importante da arte aí o artista participou, tá? Vocês têm esse trabalho, vocês podem me entregar até sexta-feira, tá, galera? Manda lá pro site da escola, o e-mail da escola, tá? E aí eles me repassam, certo? Então, alguma dúvida aí sobre o trabalho, tranquilo para fazer? Quem já está pronto pode me mandar. Não esquecendo, todo mundo já entregou o trabalho de literatura, prova, tudo direitinho, né? Se alguém teve algum problema que não pôde entregar, trabalho, prova, né? Depois vocês me chamem ou a gente conversa para ver o que a gente pode fazer, tá? Eu consegui entregar tudo hoje. Estava atrasada também. Tá, tranquilo, Adriano, tranquilo. O importante é entregar, tá? Eu sou bem flexível aí, entendo os motivos de vocês, certo? Tá. Eu falta terminar ainda a literatura e a outra matéria, professora. Tá, Simone, não tem problema. Me entregando aí até numa. Agora a gente tem um feriadinho aí bom, né? Então, me Tá. entregando até segunda, tá tranquilo, tá? Daí eu entrego todos daí, até o de Isso, artes. tranquilo, tá? Tá, obrigada. De nada. Deixa eu ver quem é que chegou agora. Deixa eu descompartilhar um pouquinho aqui para eu poder ver quem é que chegou. Fui eu tinha caído da aula. Ah, tá. Tá bom, Rafa. Então, vamos compartilhar. Então, trabalho tranquilo aí, tá, pessoal? Bem dissertativo, respondendo aí as questões
das características dos períodos aí, né? Tudo que a gente vai ver na nossa aula hoje, tá? Então, a apostila também tem aí para ajudar vocês, né? Com o conteúdo, traz artes, a arte é mais simbólica, é através de símbolo, imagens, né? Para que a gente entenda um pouquinho esses períodos aí, né? A arte rupestre é a que vai ficar mais marcada nessa fase 1, na questão da arte, tá? Nós vimos lá em literatura o barroco, né? Agora o barroco ele se concretiza aqui através da arte, né? Então aí ele traz bem o contexto histórico, traz a questão aí de exemplos, né? Como que era, como que é a atualidade, né? Como que foi essa evolução aí da arte. Então também essa apostila aí contempla que vocês possam estudar e tirar aí o contexto para o trabalho, né? As informações para o trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre a arte na pré-história. Todo mundo aí, só me dá um ok, está aparecendo na tela para vocês? Tá. Ok, professor. Tá. Então, quando a gente fala na arte na pré-história, antes, né? História escrita. Então, tudo antes que foi escrito, né? Ali tem, por não saber ainda se expressar através de signos escritos, o homem pré-histórico deixou a sua marca registrada em pedras, tá? Nas paredes das cavernas, em objetos utilitários, armas, adornos ritualísticos, né? Todo aquele aparato que eles usavam naquela época. Então, a arte ela já acontece muito antes da escrita, né? A história já se faz antes de ter a escrita, através de símbolos, através de gravuras, através de expressão com tinta, né? Então, ele já se fazia arte, só que ela não era escrita, né? Então, por isso que a gente fala da pré-história, né? Porque antes da escrita, nós usamos aí, já tinha-se arte e a história dessa arte, tá? Então, a pré-história, ela é um dos períodos mais fascinantes da história humana, tá? Devido à longa duração, os historiadores dividiram elas em período, tá? Dividiu a pré-história em períodos. Se tornamos como base o desenvolvimento técnico, podendo considerar os seguintes períodos. Então, essa pré-história foi dividida em 3 períodos importantes. O Paleolítico, que também a gente pode chamar de Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e Idade dos Metais. Como, porém, a pré-história é anterior ao desenvolvimento da escrita, tá? Nós não temos documentos ou relatos escritos desse período. Tudo que nós sabemos sobre os nossos ancestrais pré-históricos é resultado de pesquisas de antropólogos e historiadores. Então, a gente também não tem nada concreto, né? Tudo isso eles foram em busca. Eles reconstruíram a cultura humana pré-histórica com base naqueles objetos que eles encontraram, né? Em várias regiões do mundo e nas pinturas e gravações no interior de muitas cavernas na Europa. Então, todo esse material foi importante para que se fizesse, né, esse acervo para contar essa história, né? Então, isso, onde eles buscaram, foi no interior de muitas cavernas da Europa, também no norte da África, na Ásia e no continente americano. Então, o primeiro período, aí, o período, né, a arte no Paleolítico, que teve do surgimento do ser humano até cerca de 12 mil anos atrás. Então, a arte no Paleolítico é o período também chamado de Idade da Pedra Lascada, porque as armas e os instrumentos de pedra produzidos pelos grupos humanos eram lascados para adquirir bordas constantes, cortantes, né? Então, eles usavam a pedra em si, por isso pedra, a idade da pedra lascada, porque não se tinha outro recurso, né? Então, são do Paleolítico as primeiras manifestações artísticas que se tem registro, tá? Jauvetti Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha.
Os traços em geral aí, era muito simples e não havia uma preocupação estética, não se havia aí uma preocupação com a beleza, e sim havia uma preocupação ritualística, né? Como que isso era o ritual, como é que era produzido. Então, as primeiras formas de registro foram as chamadas mãos em negativo. Somente muito tempo depois de dominar essa técnica é que o homem passou a representar animais. Então, como é que eram feitas as obras deles, né? Com as próprias mãos, né? E depois eles começaram a representar os animais. Então, aqui, ó, a Idade da Pedra Lascada, os objetos utilitários do homem primitivo eram as pedras, né? Também a gente continua vendo as pedras aí, que era o objeto deles. Aqui a gente tem um exemplo lá o Lascaux, que foi mencionado antes na França, Sala dos Touros, né? Que onde eles usavam a pintura através da pedra, né? E o Lascaux, na França, também foi feita a Sala dos Touros. E a técnica das mãos em negativo que eu falei, ó. Se usavam-se as mãos, né? Para se deixar registrada essa manifestação e essa arte. Para fazer essas pinturas, como nós vimos aí, primeiramente o artista da Paleolítico obtinha um pó colorido, que a partir da trituração de rochas, olha só, então eles trituravam as rochas para fazer a tinta para eles fazerem essas obras, tá? Depois, por um canudo, soprava esse pó, tá? Sobre a mão encostada na parede da caverna. E a área em volta da mão ficava colorida e a parte coberta não. Assim, ele obtinha a silhueta de uma mão, né, o contorno, como no negativo de uma fotografia. Olha só a criatividade deles, não sabiam escrever, eles não sabiam expressar isso no papel, mas eles faziam arte da maneira, da forma que eles achavam. Os desenhos e as pinturas do Paleolítico, tá? A principal característica dos desenhos das pinturas do período é o naturalismo. Natural, né? Eles usavam na natureza, eles usavam aquilo que eles tinham na vida, no cotidiano deles. Ele produzia a natureza tal qual sua visão captada. Que razões levaram o ser humano pré-histórico, né, a fazer essas pinturas em locais de difícil acesso? É a primeira coisa quando a gente vê a imagem, como é que eles faziam, né, em lugares de difícil acesso? Uma dessas explicações mais frequentes é que seriam obras de caçadores, como parte de rituais de magia. Então, se acreditava aí que eles faziam, os animais eram representados com traços fortes, expressando uma ideia de vigor, tá? E representando os animais que temiam, que eles tinham medo, ou os grandes animais que caçava, como o bisão, tá? A matéria-prima para os pigmentos, então, qual eram essas matérias-primas aí? Em pinturas como essa, o ser humano das cavernas utilizava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue dos animais. Então, a tintura também era feita com sangue dos animais. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Como pincel, ele utilizava inicialmente o dedo, mas há indícios também do emprego de pincéis feitos com penas e pelos, então tudo natural, né? A gente tem aí, então, no primeiro período, o Paleolítico, é o naturalismo mesmo, né? A escultura do Paleolítico, o artista do Paleolítico também fazia esculturas. Nelas, nota-se o predomínio das figuras femininas e a ausência de figuras masculinas. Entre esses trabalhos, destaca-se a Vênus do Wilderforce, encontrada em 1908, perto de Winterthur, na Áustria.
data, né, de 24 mil anos atrás. Ó, a Vênus de Wildorf, a cabeça sem diferenciação evidente em relação ao corpo, seios volumosos, o ventre saliente e grandes nádegas, culto à fertilidade. Já a arte no Neolítico, que é o segundo período, tá? De 12 mil até 6 mil anos atrás. Então, esse período também chamado de idade da pedra polida. Então, a gente tinha da lascada, agora é a polida, tá? Porque nele se desenvolveu a técnica de produzir armas e instrumentos com pedras polidas por atrito, que as tornava mais afiadas. Teve uma revolução neolítica aí, que foi o início da agricultura e da domesticação de animais, tá? Então, a gente já tem, ó, a evolução, né? O que permitiu aos homens a substituição da vida nômade, né? Onde eles se mudavam de cavernas, por uma vida mais estável. Então, a gente tem evolução e isso vai se destacar e vai dar característica para a próxima arte, que é esse período que nós estamos do Neolítico. Então, a Revolução Neolítica, a transformação profunda na história humana, tá? Com a fixação de grupos humanos, houve um rápido aumento populacional e o desenvolvimento dos primeiros núcleos familiares. Então, o Neolítico deixa de ser só os homens ali nas cavernas, né? E eles começam a fazer seus núcleos familiares, tá? Além da divisão do trabalho nas comunidades. Então, nesse período, nessa Revolução Neolítica, criam-se técnicas como as da tecelagem e da cerâmica. Então, a gente já tem outra arte aí, né? Construção das primeiras moradias. Como ele já havia conseguido produzir o fogo, né? O homem, por atrito e dominá-lo, pôde, com o tempo, derreter e trabalhar metais. Então, olha só, essa Revolução Neolítica, a gente sai de um período onde só tinha as pedras ali, né? E já se vê a construção familiar, né? A técnica da tecelagem, da cerâmica. Então, por isso que se chama um período revolucionário, né? A arte no Neolítico refletiu todas essas conquistas técnicas. O poder de observação e os aguçados sentidos do caçador-coletor, né, na plantação. Do Paleolítico deram lugar à atividade mental e flexiva do campo do Neolítico, né? Então, o estilo naturalista lá do primeiro período é substituído por um estilo mais simples e geométrico, tá? Com sinais e figuras que mais sugerem do que representam os seres. Eis aí a primeira grande transformação da história da arte. Ó, as pinturas no Neolítico, figuras com poucos traços e poucas cores. As formas são apenas sugeridas. Então, aqui a gente já tem uma outra forma, o desenho já mais evoluído, não é só as marcas das mãos, né? Pinturas no Neolítico na Argélia, ó, também a gente já consegue ver um traço mais reconhecido do humano, né? Da caça, de um bando, né? De comunidade. Pintura no Neolítico na Argélia 2, ó, a gente já consegue ver uns traços mais elaborados. As mudanças, então, nesse novo estilo aí, ó, não foram, porém, apenas as características das formas representadas que sofreram mudanças, tá? Os temas também mudaram. O ser humano passou a ser representado em suas atividades cotidianas e coletivas. Então, mostra-se a aldeia, mostra-se aí o coletivo, né? O novo desafio era sugerir movimentos por meio da imagem fixa.
Pinturas com cenas de danças coletivas, talvez ligadas ao trabalho de plantio e colheita, evidenciam que o artista do Neolítico venceu esse desafio de forma eficiente. A preocupação com o movimento, figuras cada vez mais leves, ágeis, pequenas e com poucas cores, traços e linhas muito simples, tá? A escrita psicotográfica, onde os seres e as ideias são representados por meios de desenhos. Então, lá onde a gente só tinha a imagem das mãos, né, no primeiro período, agora a gente já tem uma escrita pictográfica. O que ela quer dizer? Né? Que por desenhos eu já consigo ter um sentido maior. Né? Eu consigo entender sem algumas palavras, né? Nenhumas palavras, mas eu consigo entender o que se passa naquela cena. Os monumentos megalíticos, então, ó, monumentos feitos com grandes pedras, pedra monumental dos tempos pré-históricos, do grego mega, né, que é grande, mas litos, que é pedra, né? A grandeza e a dificuldade em se criar tais obras, né, pressupõe a utilização de mão de obra abundante e a estruturação da sociedade. O que levaria o homem? Aí a gente tem uma pergunta. O que levaria o homem a carregar por quilômetros blocos de pedra, organizá-los em fileiras, círculos ou erguê-los na forma de gigantescas mesas? Então, por que eu estou falando isso, né? Porque eles usam aqui no Neolítico, eles usam as pedras e arrastam elas, né, para construir monumentos, obras. Então a gente fica pensando, quando a gente vê a imagem, ó, né, os monumentos megalísticos, a gente fica pensando como é que eles construíram ou como que se fez esse desenho, essa forma, né? Grandes blocos fincados no chão, ó. Então, o que levaria esse homem a carregar por quilômetros os blocos de pedras, né? Organizá-los em fileiras, círculos, ou erguê-los na forma das gigantescas mesas, né? A resposta a essa pergunta é que o homem deve ter sido motivado pela religião. Acreditam-se, né, os historiadores daquela época que a religião se mantinha muito isso, né? E eles acreditavam, então, que a religião era que fazia esse movimento. Tá? Então, aqui a gente tem o exemplo de pedras nos monumentos megalíticos. Aqui a gente tem mais, ó, a gente até fica, ó, dolmens, né? Dol, mesa, men, pedra. Né? A origem dessa palavra aí, 2 ou mais menes fincados verticalmente no chão, sobre os quais repousa horizontalmente uma terceira pedra. Como isso foi construído, eles não sabem, né? Como que foi feito isso. Ó, a gente tem o cromlech, que é menes dispostos em círculos, pedras, ó, normalmente em torno de um ou mais domens, que são as pedras ali rochosas, né? Tá? Aí a gente tem outro exemplo também. É importante lembrar que essas obras se espalharam por toda a Europa Ocidental, embora os exemplares mais importantes se encontrem na Grã-Bretanha, na França e na Espanha, tá? Não é sem motivo que o símbolo desse período é o famoso Gonchale de Snonch, na Grã-Bretanha, tá? Sabe-se que essa obra, verdadeiramente arquitetônica, foi levantada em honra ao Sol, porque a sua estrutura inferior está orientada de maneira que coincide com o nascer do astro no dia mais longo do ano. Então, eles se tinham um culto, né? A religião, acreditavam aí na energia, e por isso que essas obras aí espalharam por toda a Europa Ocidental por ser diferente, né? No terceiro período, né, que é a idade dos metais, a arte na idade dos metais,
Se acredita que aconteceu de 6.000 anos atrás até o desenvolvimento da escrita. No final do Neolítico, surge a metalúrgica, que deu origem à maior estruturação social e econômica e culminou com o aparecimento das civilizações e da escrita. Então, até aí também não se tinha desenvolvimento da escrita. Na Idade dos Metais, o ser humano já havia dominado a produção do fogo. Com isso, o artista pôde começar a trabalhar o metal. E aí se teve nesse período a técnica da forma de barro, a técnica da cera perdida, esculturas de metal, essas representações de guerreiros e de mulheres são ricas em detalhes e servem de documento dos costumes deste período. Escultura neolítica do guerreiro, então se usava muito metal. As técnicas usadas nas primeiras esculturas de metal, a técnica da forma de barro, o primeiro passo era fazer uma forma com o barro, dentro do qual era despejado o metal já derretido em um forno. Depois do esfriamento do metal, a forma de barro era quebrada, obtendo-se então uma escultura com o formato anteriormente dado ao barro. Já a técnica da cera perdida, nessa técnica começa-se com a construção de um modelo em cera que era depois revestido de barro aquecido, tendo-se um cuidado de deixar nele um orifício. Com o calor do barro, a cera derretia e escorria pelo orifício, obtendo-se assim um objeto oco. Depois, por esse mesmo orifício, preenchia o objeto com metal fundido. Quando este esfriava e endurecia, quebrava-se o molde do barro. Dentro dele encontrava-se a escultura em metal, igual a que o artista havia moldado em cera. Que a gente então tem a técnica da cera perdida, porque se colocava ali depois, quando se endurecia essa cera, destruía a pedra e ficava aí, a escultura. Por isso, cera perdida, Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a arte rupestre. Então, quando a gente fala da arte rupestre, que é o que vocês vão ver bastante aí, do francês rupestre, o termo designa gravação, significa, traçado e pintura sobre suporte rochoso, qualquer que seja a técnica empregada. Tá? Então, a arte rupestre, a gente tem um exemplo aí, ó. A arte rupestre é o nome da mais antiga representação artística da história do homem. Os mais antigos indícios dessa arte são datados do período paleolítico. Então, quando a gente falar do período paleolítico, a gente lembra da arte rupestre, tá? Que consistiam em pinturas e desenhos gravados em paredes e tetos das cavernas. Isto demonstra que o homem pré-histórico já sentia a necessidade de expressão através da arte, tá? E é algo inerente ao ser humano. Tá? Então, quando a gente fala aí da arte rupestre, é aquele lá do período paleolítico que nós falamos, onde eles desenhavam no topo das cavernas, ou em volta dela. A pintura rupestre, então, realizada por meio de diversas técnicas, tá? Algumas com a fricção de um bloco de pigmento seco e duro da pedra, outras com o uso de um pincel feito de galhos de árvore, e outros casos a pintura foi feita com o próprio dedo ou o pigmento foi transformado em pó e soprado na rocha. As gravuras podem ser elaboradas através do picoteamento ou incisão, mas em vez de tintas, eles usavam ferramentas para desenhar em arenitos, uma rocha frágil, baixo relevo.
No Brasil, então, foi precisamente nos sertões nordestinos do Brasil, então a gente tem aqui, né, onde a natureza é particularmente hostil à ocupação humana, onde se desenvolveu uma arte rupestre pré-histórica das mais ricas e expressivas do mundo, demonstrando a capacidade e a adaptação de numerosos grupos humanos que povoaram a região. No estado atual do conhecimento, podemos afirmar que 3 correntes, com seus horizontes culturais, deixaram notáveis registros pintados e gravados nos abrigos e paredões rochosos do Nordeste brasileiro. A esses horizontes chamamos tradição Nordeste, tradição Agreste e tradição São Francisco de pinturas rupestres. Somam-se as tradições de gravura sobre rocha, conhecidas como itacoatiaras. Espera aí que eu vou ter que adicionar aqui. Tá? Então, pinturas rupestres que somam-se às tradições de gravura sobre rocha e que são conhecidas como itacoatiaras. Foram também definidas outras tradições chamadas geométrica, astronômica, simbolista, entre outros, que podem ser incluídas nas anteriores. Então, a gente tem essa arte aqui no nosso sertão brasileiro, né? Sertão nordestino do Brasil, brasileiro. Ó. A gente tem alguns exemplos aqui dessa arte rupestre. Em Goiás, estão definidos 3 estilos de pinturas rupestres, tá? Que são os estilos Caiapônia, possivelmente tradição de Planalto, o estilo Serranópolis, possivelmente tradição de São Francisco, e o conjunto estilístico de Formosa, que é a tradição geométrica. Aí nós temos alguns exemplos. A maior parte das pinturas são feitas com pigmentos vermelhos, composições de minerais de ferro. Raramente aparece o amarelo, o preto e o branco. Tá? Acredita-se que os materiais mais usados como aglutinante para as pinturas rupestres foram o sangue, a argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. A cor era obtida misturando-se o pó de rochas, com destaque para o óxido de ferro, que tem a coloração vermelha alaranjada. O que eles representam nas pinturas? Seres vivos e figuras geométricas. Isso que eles representam na arte rupestre, tá? Os animais que lhes são próximos, como o lagarto, o tatu, a tartaruga, macaquinhos, o veado, a ema, a seriema, as araras e os papagaios, e outras aves. Todos esses são representados cheios, delineados ou feitos com traços e pontos. Geralmente são estáticos e muitas vezes justapostos e repetidos, sem formar cenas.
Tá? Então, é um pouquinho da arte rupestre aí, que é a característica do período paleolítico, né? Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer, eu vou ter que passar para o outro link. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Não apareceu ainda, tá bom. Então, vamos continuar. Quando a gente fala, então, da história da arte aí, tá? A gente vai ter os tipos de arte aí. E aí a gente começa falando sobre a arte egípcia, tá? A antiga civilização egípcia era bastante complexa em sua organização social e muito rica em seu desenvolvimento cultural. Como havia forte crença em uma vida depois da vida, a arte voltava-se sobremaneira para esse aspecto da religiosidade. E tinha-se, na figura do faraó, uma centralização e uma representação de todo o povo. Então, quando a gente vê aí as primeiras artes, né, tirando a rupestre que nós vimos, a gente vê muito o Egito representado, né? Então, o faraó, esse símbolo, representava uma centralização, uma representação de todo esse povo na arte egípcia, né? Preservar o corpo do faraó e dotá-lo dos meios próprios para a segunda vida. Era garantir a todo o povo as mesmas possibilidades. O faraó era mais do que um simples governante. O faraó englobava o próprio povo, seu destino e sua eternização. Na representação da figura humana, o rosto, tá, na arte egípcia, era sempre representado de perfil, mesmo os olhos sendo mostrados de frente. Isso nos dá um certo ar de irrealidade. O tronco era representado de frente, mas as pernas sempre estavam de perfil. Esse é um aspecto bem curioso e chama-se lei da frontalidade. É fácil observar essa característica na maior parte dos altos relevos e representações pictóricas do Antigo Egito. Então, a gente vê aí a arte egípcia. Ela viu um outro aspecto conhecido como peso da alma. As pessoas mais importantes eram representadas em tamanho maior. Assim, o faraó era sempre maior do que sua esposa. Em seguida, a esses, pela ordem de tamanho, vinham os sacerdotes, os escribas, os soldados e, finalmente, o resto do povo. Por isso, na arte egípcia, transmite-se a ideia de que os faraós eram figuras gigantescas, o que nem sempre era verdade. Então, um outro padrão também nos aparece como curioso na arte egípcia. As figuras masculinas usavam um tom vermelho e as figuras femininas o tom ocre. Entretanto, o que mais destaca na arte egípcia é, de fato, a arquitetura, através da construção de templos de tamanhos monumentais. A primeira imagem que nos vem em mente é a imagem de uma pirâmide. As pirâmides eram túmulos para os faraós e tinham uma área de ocupação muito pequena em relação ao tamanho do monumento. É difícil imaginar como eram construídas as pirâmides. Devemos sempre ter em mente que foram levantadas dezenas de séculos antes de Cristo. Esse corte representativo é da pirâmide de Quéops, uma das maiores. Essas construções foram erguidas unicamente com a função de túmulo e de preservação do faraó. A arquitetura egípcia era monumental em todos os aspectos.
Em alguma dessas pirâmides foram encontrados tesouros, também de proporções monumentais, do túmulo de Tutankhamon. Por exemplo, foi encontrado um grande tesouro. Tutankhamon foi um faraó que morreu aos 18 anos de idade. No Vale dos Reis, onde está o seu túmulo, o sarcófago que continha a múmia do jovem faraó era feito de ouro maciço, com aplicações em azul, coral e turquesa. O seu trono, datado, era feito de madeira esculpida, recoberto inteiramente em ouro e ornamentado com incrustações multicoloridas em vidro, cerâmica esmaltada, prata e pedras preciosas. Esse trono está hoje no Museu Egípcio do Cairo e constitui-se em uma das peças mais esplêndidas do tesouro de Tutankhamon, assim como a sua máscara, uma peça de rara beleza. Há uma outra coisa muito curiosa a respeito dos documentos do Antigo Egito. Sabe-se que a esfinge de Gizé não tem o seu nariz completo. Como que será que ela perdeu o seu nariz? Esse nariz datado de 2.500 anos antes de Cristo foi destruído por uma bala de canhão. Haviam tropas turcas egípcias que controlavam o país. Quando Napoleão invadiu o Egito em 1798, essas tropas prepararam-se para a defesa da região enquanto as batalhas não tinham início. Treinavam e calibravam seus canhões, atirando na esfinge e nas pirâmides. Edificar sem compreender como desconsideravam os valores daqueles monumentos. A esfinge tem 70 metros de comprimento e 22 de altura. Grande parte das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. Essas obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte, entre outros temas da vida religiosa. Estes desenhos eram feitos de maneira que as figuras eram mostradas de perfil. Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva, imagens tridimensionais. Os desenhos eram acompanhados de textos feitos em escrita hieroglífica, as palavras e as expressões eram representadas por desenhos. As tintas eram obtidas da natureza, pó de minério, substâncias orgânicas. Nas tumbas de diversos faraós foram encontradas diversas esculturas do ouro. Os artistas egípcios conheciam muito bem as técnicas de trabalho artístico em ouro. Faziam estatuetas representando deuses e deusas da religião politeísta egípcia. O ouro também era utilizado para fazer máscaras mortuárias, que serviam de proteção para o rosto das múmias. Vocês imaginem as múmias serem enterradas com ouro, né? Ficar lá e ninguém poder mexer. Os egípcios desenvolveram vários conhecimentos matemáticos. Com isso, eles conseguiram erguer obras que sobrevivem até os dias de hoje. Eu acho que agora vai acabar o tempo. Deixa eu ver. Temos 10 minutos. Nós vamos para o outro link. Então, os egípcios desenvolveram vários conhecimentos matemáticos e, com isso, conseguiram erguer obras que sobrevivem até os dias de hoje. Templos, palácios e pirâmides foram construídos em homenagens aos deuses e aos faraós. Eram grandiosos e imponentes, pois deviam mostrar todo o poder do faraó. Eram construídos com blocos de pedra, utilizando-se mão de obra escrava para o trabalho pesado. Surgiu após a Idade das Trevas, abrangendo, então, a gente está falando aqui da arquitetura egípcia, onde nós falávamos sobre os faraós, sobre a construção das pirâmides, sobre a construção egípcia e as grandes estruturas feitas por eles, tá? Por eles terem, os egípcios terem esse desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos. Agora a gente vai falar sobre a arte grega, tá?
Ela surgiu após a Idade das Trevas, abrangendo um intervalo de aproximadamente 900 anos antes de Cristo e 146 antes de Cristo. Data em que a Grécia saiu sob o domínio romano. Entretanto, esses limites cronológicos não são um consenso entre os historiadores. Então, ainda se há divergência aí. Os gregos antigos se destacaram muito no mundo das artes. As esculturas, pinturas e obras de arquitetura impressionam até os dias de hoje pela beleza e perfeição. Os artistas gregos buscavam representar, através das artes, cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e principalmente temas religiosos e mitológicos. As grandes obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidos em homenagens aos deuses gregos. A arte grega tem em seus deuses figuras inteligentes e justas, dedicadas ao bem-estar da população. O diálogo com a vida presente é recorrente nas manifestações dos artistas, que se utilizam da natureza na busca pela manifestação artística que visa a perfeição e a harmonia perfeita. Entre alguns pontos chaves que caracterizam a manifestação artística grega estão o interesse pelo homem, a beleza, o racionalismo, vou ter que tirar aqui um pouquinho para ver, e a democracia. Tá aparecendo para vocês aí? Deixa eu ver quantos minutos. Um dos templos gregos mais conhecido é a Acrópole de Atenas, que foi construído no ponto mais alto da cidade entre os anos de 447 a 438 a.C. Além das funções religiosas, o templo era utilizado também como ponto de observação militar. As colunas desse templo seguiram o estilo arquitetônico dórico. A arquitetura grega antiga pode ser dividida em 3 estilos: o coríntio, pouco utilizado pelos arquitetos gregos, caracterizava-se pelo excesso de detalhes e os capitéis da coluna eram geralmente decorados com folhas. Tá, galera? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Vai acabar o tempo, então nós vamos entrar hoje. Hoje a aula vai só até as 9, acho que nem chega às 9, tá? Então a gente vai entrar no outro link, porque o conteúdo é mais curto, tá? Então vamos sair e entrar no outro link ali. Onde que tá o outro link? Tá lá no grupo, Rafael, lá no Beleza. grupo, tá? Obrigado. De nada.
esperar mais um pouquinho e a gente começa de novo. Prof já cansada, esqueceu de botar o outro. Obrigada, Diogo. Agora que eu vi que estava desligado. Agora vocês me escutam, né? Então, a arquitetura em 3 estilos, tá? Eu vou repetir. Só vou pedir para o áudio. Tem alguém com o áudio ligado. O coríntio, então, pouco utilizado pelos arquitetos, tá? Gregos, ele se caracterizava pelo excesso de detalhes. Os capitéis das colunas eram geralmente decorados com folhas. Então, era assim, ó. Tá? Já no segundo estilo, ali as folhas apresentadas ali, né? Já no segundo estilo dórico, é um estilo já com poucos detalhes, transmitindo uma sensação de firmeza. Sem as folhas, sem detalhes. E o jônico, esse estilo já transmitia leveza em função dos desenhos apresentados, principalmente nas colunas das construções. Outra característica desse estilo era o uso de base circular. Ó. Então, cada um tem um estilo, né? Ó, aí nós temos 3 estilos aparecendo: dórico, jônico e coríntio. Exemplos de construção da Grécia Antiga com essa arquitetura grega: estátua de Zeus em Olímpia, Partenon de Atenas, Colosso de Rhodes, Templo de Artemis em Éfeso e Farol da Alexandrina. A pintura grega também foi muito importante nas artes da Grécia Antiga. Os pintores gregos representavam cenas cotidianas, batalhas, religião, mitologia e outros aspectos da cultura grega. Os vasos, geralmente de cor preta, eram muito utilizados nesse tipo de representação artística, dança. Esses artistas também pintavam em paredes, principalmente de templos e palácios. As esculturas gregas transmitem uma forte noção de realismo, pois os escultores gregos buscavam aproximar suas obras ao máximo do real, utilizando recursos e detalhes,
Nervos, músculos, veias, expressões e sentimentos são observados nas esculturas. A temática mais usada foi a religiosa, principalmente representações de deuses e deusas, cenas do cotidiano, mitos e atividades esportivas, principalmente relacionadas às Olimpíadas. Também foram nessa época que temos a criação da comédia e da tragédia. Tá? Então tem o teatro grego, que aparece como texto em que os costumes, instituições, dilemas da existência eram discutidos através da elaboração de narrativas e personagens muito elaborados. Édipo, rei de Sófocles, é uma das mais famosas. A infraestrutura de anfiteatros atuais veio da Grécia. Então, a grega influencia na arte romana. Quando dominaram a Grécia, os romanos ficaram tão admirados com a arte grega que buscaram imitar o estilo artístico grego. Basta observarmos os detalhes das esculturas e das obras arquitetônicas romanas para percebermos as semelhanças. A arte romana, com forte influência dos etruscos, a arte romana seguiu os modelos e elementos artísticos e culturais da Grécia Antiga e chegou a copiar estátuas clássicas. Imperadores, deuses e figuras mitológicas foram retratadas nas esculturas romanas. Durante a época do auge do Império Romano, houve a construção de diversos monumentos públicos em homenagem ao imperador romano, aos imperadores romanos. Na arquitetura, destacam-se a construção de portais, aquedutos, prédios, monumentos e templos. A pintura romana, o mural, os frescos, recorreu ao efeito da tridimensionalidade. Os afrescos das cidades de Pompeia, soterrada pelo vulcão Vesúvio, são representativos deste período. Cenas do cotidiano, figuras mitológicas e religiosas e conquistas militares foram temas das primeiras das pinturas romanas. Os gêneros artísticos mais comuns na pintura romana eram paisagens, retratos, arquiteturas, pinturas populares e pinturas triunfais. Os pintores romanos usavam como materiais de trabalho tintas produzidas a partir de materiais da natureza, como metais em pó, vidro, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e seivas de árvore. A arte bizantina, tá? Já é própria do Império Bizantino, entre os séculos V e IX. A cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, foi o mais importante centro artístico deste período. O apogeu da cultura bizântica ocorreu durante o reinado de Justiniano, tá? Depois de Cristo, considerava como a idade de ouro do Império. A aceitação do cristianismo a partir do reinado de Constantino e sua oficialização por Teodósio procuravam fazer com que a religião tivesse um importante papel no difusor didático da fé, ao mesmo tempo que servia para demonstrar a grandeza do imperador que mantinha seu caráter sagrado e governava em nome de Deus. Então, a tentativa de preservar o caráter universal do império fez com que o cristianismo no Oriente destacasse aspectos de outras religiões. Isso explica o desenvolvimento de rituais e as basílicas. Então, quais são as principais características da arte bizantina? Recebeu influência da cultura grego-romana e oriental, principalmente da Síria e da Ásia, realizando uma mistura desses diferentes aspectos culturais. A arte bizantina tem estilo artístico, teve presença marcante do uso de cores, presença marcante de temas religiosos, tá? Forte influência do cristianismo. O grande destaque da arquitetura foi a construção de igrejas, facilmente compreendido dado o caráter teocrático do Império Bizantino.
A necessidade de construir igrejas espaçosas e monumentais determinou a utilização de cúpulas sustentadas por colunas onde havia os capitéis, trabalhados e decorados com revestimento de ouro, destacando a influência grega. Então, a arquitetura bizântica bizantina está ligada aí com a arquitetura grega, da influência grega, né? Falando aí sobre a igreja de Santa Sofia, que é um exemplo dessa arquitetura, tá? Onde trabalhavam mais de 10 mil homens durante quase 6 anos. Então, a arquitetura bizantina é mais ligado com os templos, né? O templo era mais simples, mas representava grande suntuosidade. Então, representava a questão da religião. Então, aqui tem o exemplo da arquitetura bizantina. Tá? A pintura bizantina não teve grande desenvolvimento, pois assim como a escultura sofreram um forte obstáculo devido ao movimento iconoclasta, tá? Encontramos 3 elementos distintos: os ícones, pinturas em painéis portáteis, com a imagem da Virgem Maria, do Cristo ou de santos, então tudo ligado à religiosidade, tá? Destaca-se na escultura bizantina o trabalho com marfim, tá? Obra em baixo relevo, formada por 2 pequenos painéis que se fecham, obras semelhantes às anteriores, porém com uma parte central e 2 partes laterais que se fecham. Tá? Então, a gente também fala aqui do mosaico, que é uma característica bizantina, né? Que é a estrutura de vários pontinhos para formar um desenho. Né? Então, tudo ligado com a religiosidade. E a arte gótica, tá? Começou a se produzir, tá? Surgindo ali na burguesia urbana, surgiu um novo estilo arquitetônico denominado de gótico pelos estudiosos, pois consideravam sua aparência tão bárbara que poderiam ter sido criados pelos godos. Então, a expressão da origem da expressão gótica não tem relação direta com os godos, uma antiga nação germânica, tá? Que invadiu o Império Romano no século V. Posteriormente, a denominação gótica perdeu seu caráter depreciativo e ficou definitivamente ligado à arquitetura dos arcos ogivais. Então, surgiu a construção gótica lá na França, e a principal diferença observada entre uma igreja gótica e uma românica é a fachada. Né? Então, o que tem nessa arquitetura gótica? Né? Paredes mais leves e finas, contrafortes em menor número, janelas predominantes, torres ornadas por rosáceas, que são as rosas ali, né? Utilização do arco de volta quebrada. Nas torres, principalmente nas torres sineiras, os telhados são em forma de pirâmide. De qualquer modo, a escultura estará ainda estritamente ligada à catedral, então elas são mais estilo catedral, né? Vamos falar um pouquinho sobre o barroco e o rococó, senão não vai dar tempo. Então, quando a gente fala aí no barroco, é o estilo artístico literário que exprime contradição. O homem barroco vivia em constante conflito, tentando conciliar 2 concepções diferentes, 2 ideias diferentes. Sempre se encontrava dividido entre o pecado e o perdão, buscando a pureza da fé,
mas tendo ao mesmo tempo necessidade de viver a vida mundana. Estava entre a religiosidade medieval e o paganismo renascentista. Assim, valores como o humanismo, o gosto pelas coisas terrenas, as satisfações mundanas e carnais, trazidas pelo Renascimento, que era caracterizado pelo racionalismo, tudo isso, tá, funde-se valores espirituais traduzidos pela Contra-Reforma com ideias medievais. Então, a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico do Barroco, tá? Quando o Martinho Lutero se revoltou com as indulgências, pagamento que as pessoas faziam para reservar um pedaço do céu, tá? Era um padre. De um lado, os estados protestantes que progavam o espírito científico. Então, eles estavam entre uma luta entre ser a religiosidade e o pensamento próprio, tá? Então, quais foram os temas aí abordados no Barroco? A mitologia, passagens da Bíblia, a história da humanidade, a vida na nobreza, o cotidiano da burguesia e naturezas mortas. Nas igrejas, tá? As esculturas e pinturas utilizando a técnica de perspectiva. Então, o Barroco, ele teve algumas características na arquitetura, ó. Acumulação de personagens e objetos organizados de forma irregular e contornos pouco definidos, busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas. Então, era mais, como se diz, poluído, com mais informações, tá? As obras de pintura e escultura deste período do Barroco já são rebuscadas, mais detalhistas, expressam as emoções da vida do ser humano. As renas retratadas costumam ser sobre a vida da nobreza, o cotidiano da burguesia, tá? Nas pinturas e esculturas barrocas predomina, então, a mitologia, a passagem da Bíblia. Então, esses muitos artistas barrocos dedicaram-se a decorar a igreja como esculturas e pinturas. Alguns representantes são Diego Velázquez, Caravaggio e Philippe de Champagne. Foi Champagnat. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do Barroco, né? O Barroco na literatura, ele já teve um pensamento de confusão, né? Foi que nós vimos lá da questão de ser religioso ou já ter a criticidade, né? A gente vai pular um pouquinho, porque a gente já falou em literatura. Então, o Barroco no Brasil foi influenciado pelo Barroco português, e aí, com o tempo, vieram as características próprias. A grande produção artística barroca no Brasil, tá? Aconteceu em Minas Gerais, cidades ricas e de intensiva vida cultural e artística. Tá? Aqui a gente já pega também pintores da pintura da arte barroca, tá? Outros artistas importantes do barroco brasileiro foi o pintor mineiro Manuel da Costa e o escritor carioca Valentim. No estado da Bahia, o barroco destacou-se na decoração das igrejas de Salvador, como por exemplo, de São Francisco de Assis e da Ordem Terceira de São Francisco. Aí a gente tem o Aleijadinho, né? Mais conhecido como Aleijadinho, mas o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do barroco brasileiro. Quais as principais características das obras, então? Olhos espaçados, nariz reto e alongado, lábios entreabertos, queixo pontiagudo, pescoço alongado. No final, lá no finalzinho do barroco, tá? No século XVIII, o rococó mudou, então ele foi chamado de rococó, tá? As principais características do barroco estão presentes nessa fase. Presença de curvas e muitos detalhes decorativos, como conchas, flores, folhas, ramos,
e os temas da mitologia é hábito das cortes. O que é o rococó, né? É um movimento artístico europeu que aparece primeiramente na França entre o barroco e o arcadismo, visto por muitos como a variação profana do barroco. Surge a partir do momento em que o barroco se liberta da temática religiosa e começa a fazer arquitetura de palácios civis, por exemplo. Literalmente, o rococó é o barroco levado ao exagero. O rococó é também conhecido como estilo da luz, devido aos seus edifícios com amplas aberturas e sua relação com o século XIX. O rococó tem como principais características cores claras, tons pastéis e dourado, representação da vida profana da aristocracia, representação de alegorias, estilos decorativos, possui leveza na estrutura das construções, unificação de espaço interno com maior graça e intimidade e texturas suaves. Era mais leve e intimista do que o estilo barroco, tá? Suas características eram o uso do dourado, forma de curvas de elementos decorativos, como laços e flores. É usado inicialmente em decoração de interiores. O rococó se desenvolveu no Brasil no mesmo período em que a extração do ouro começava a diminuir. Assim sendo, os artistas começaram a utilizar cores mais leves, como o branco, tons claros de rosa, azul em substituição do dourado. Então, diferenças entre o estilo barroco e o clássico, tá? Aí tem a diferença do barroco e do rococó. Então, os temas das obras são os mesmos, só que são movimentos diferentes, ó. A Mona Lisa da Vinci e a Medusa do Caravaggio. E as igrejas que foram reformuladas também. Então, a gente vê uma evolução aí, diferença nas formas, né? Mais real. Ó, o aleijadinho Jesus entrando em Jerusalém, matriz de Mariana. Nossa igreja de Viamão, né? Quem já entrou lá, ela traz umas características. A gente já traz para o rococó mais realidade, ó. Como se a pintura tivesse mais se fizesse mais real.